Fala pessoal, a gente vai fazer agora uns testezinhos bem legais para ver como que a arma se comporta com o supressor, usando munição original 556 M193 e Norma SS109. Bora? Pessoal, eu sei que eu já fiz os testes com o supressor aqui no canal, mas infelizmente esse vídeo a gente teve que tirar ele do ar porque ele infringia algumas regras da plataforma, do YouTube no caso. Então a gente removeu o vídeo e estamos fazendo ele de novo. Eu vou aproveitar a vista que eu vou fazer de novo, vou tentar fazer ele um pouquinho melhor. Então a gente vai fazer os testes com dois tipos de munição, SS109 da Norma, importada, e munição comum da CBC, não é treina, e a gente comprou um decibelímetro. Antes eu quero explicar para vocês. Um decibelímetro que fosse bom o suficiente para fazer esse tipo de conteúdo custa na faixa dos 3, 4 mil reais. Eu não ia gastar esse dinheiro todo para fazer esse conteúdo. Esse decibelímetro custa 120 reais. Ele serve para quem quer reclamar da festa que está acontecendo no prédio e mais nada. Dito isso, eu imagino que quando eu vá usá-lo, eu ainda não testei, tá? Mas eu imagino que quando eu usar, ele vai dar uma limitação, talvez de 130, 120, 110, porque ele vai estourar essa limitação. Mas tudo bem, a minha curiosidade é saber se quando a gente usar o supressor, se esse número vai cair ou se ele vai permanecer igual. Então a gente vai fazer os primeiros disparos aqui, eu vou dar 5 tiros, sem apontar para lugar nenhum, não vou atirar nos alvos. Vamos agora então fazer o teste do barulho em si com o diriguidim. Eu vou apoiar aqui na frente, vem cá, vai ficar aqui ó. Ô caralho, achei que ia encaixar no buraquinho. Tá aqui, eu vou, só um minutinho, eu só vou tirar o supressor porque as calças estão caindo, porque pesa um absurdo. Gente, eu acho que é 1 kg de supressor, tá? Então, tá aqui o decibelímetro, então vamos atirar munição comum M193. Vamos lá? Vou dar 5 disparos e a gente vê a medida que ficou ali. Então, 5 disparos, arma fria, marcou aqui, olha, 117.0. Então eu vou resetar ele aqui agora e vamos atirar com SS109. Vamos lá? Carregando encaixado. Liberou o ferrolho. Decibelímetro funcionando. Vamos lá. Arma parou aberta vazia. Deu 117.4. Então o SS109 foi ligeiramente mais alto pela medição que a gente fez agora. Tô curioso para saber se a gente vai ter uma mudança quando a gente colocar o supressor pro decibelímetro apresentar alguma coisa numérica pra gente de fato. Mas lembrando que pode não acontecer. Então agora, repetindo o teste de som, eu vou apagar o resultado que já tinha. Botei aqui máximo. Ele tá pegando minha voz, olha. 83. Pop, pop. Deu 99 já com esse pop ridículo que eu fiz. Então agora vamos com o supressor e vamos ver se faz uma diferença nele. Mesma distância que eu estava antes. Não vou atirar em papel nenhum, igual eu fiz antes. 5 disparos de M193. Vamos lá. Vamos ver como que ficou ali. Arma vazia. Opa! Deu uma redução, gente. 105.8. São 12 pontos de decibéis. Lembrando que eu não sou físico, eu não sou químico, matemático, eu não sou nada. Mas eu vou te explicar uma coisa. A medida de decibel, ela não é aritmética, ela é logarítmica. Então, assim, uma mudança de 12 decibéis não é uma mudança tão pequena assim. Não é só, diminuiu 10% do som. Não é só isso, é bastante coisa, tá, gente? Eu vou deixar pra alguém especialista disso no comentário falar sobre isso aqui. Porque com certeza alguém que tá assistindo esse vídeo sabe mais sobre isso do que eu. Então vamos ver agora máximo de novo e vamos fazer a comparação com SS109. Vamos ver quanto que baixa. Arma vazia. E deu um pouquinho mais silencioso, 104.6. Pessoal, achei legal. Caiu 13 decibéis para esse, né? Editor, coloca aqui a tabelinha de quanto que tinha dado em cada um, por favor, para o pessoal ver e ver exatamente como que ficou esse resultado. Eu achei um resultado bem interessante. E, de novo, não é um teste 100% científico, porque esse decibelímetro não é muito exato, mas eu acho que é já uma redução bem interessante, um teste bem interessante. Eu acho que os tiros que eu dei antes não teriam dado os 118 que deram. Eu acho que eles são mais altos do que isso, tá? Mas só que existe uma questão da qualidade do aparelho não conseguir pegar esse som. Eu deduziria que esse tiro tá batendo 130 decibéis, provavelmente. Então é uma mudança ainda maior. Mas eu não tenho esse dado para mostrar para vocês. Se vocês souberem de alguém que mora no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, que são os locais mais fáceis que eu consigo ir, de um decibelímetro profissional, eu vou até essa pessoa só pra gente gravar esse conteúdo de novo. Compromisso com a veracidade do canal. Finalizado agora o teste do som, vamos fazer uma verificação se muda alguma coisa no agrupamento e depois se muda alguma coisa na movimentação da arma. Então, 5 disparos de
M193 eu vou efetuar no topo do alvo da direita e depois de SS-109 na parte de baixo do alvo da direita. Daí, com o supressor, eu faço a mesma coisa no alvo da esquerda. Então, M193, alto direita primeiro. Vamos lá. Então, 5 disparos de M193 e agora 5 disparos de SS-109. Vamos ver? Na parte inferior do alvo agora. Então, 5 disparos efetuados lá. Vamos ver como está o alvo e depois a gente compara com o supressor. A gente está de alça e massa a mais ou menos 15 metros de distância. Então aqui foi com o M193. Aqui no meio parece um furo só, mas tem dois. Chega perto pra gente ver, olha. Eu vou empurrar aqui pra frente, vocês vão conseguir ver, ó, tá vendo? São duas marcações. Então 5 tiros aqui em linha. E foi um agrupamento consideravelmente melhor com o SS-109. Não sei te explicar qual é a diferença, se houve alguma diferença de fato. Agora, pelas regras do YouTube, eu não posso mostrar como isso se encaixa. Mas como vocês viram, foi muito rápido, então não é difícil. Então vamos lá, 5 disparos de M193 comum da CBC. Opa, Felipe, que recarga troncha é essa? É assim que se recarrega, meu filho? Então, 5 disparos no topo do alvo da esquerda, vamos lá. Nossa, a arma fica bem mais pesada pra frente, hein? Então, 5 disparos de M193. Um comentário que vocês já sabem disso, parte dos gases que não estão indo para frente estão indo para trás. Então você sente um cheiro de pólvora, dá um pouquinho de ardência no nariz. Então, SS-109 agora, alvo da esquerda embaixo. Então, arma vazia, perdão, arma vazia. Vamos ver como que ficou esse resultado lá na... Ah, eu só preciso apoiar, porque fica muito pesado assim. Olha que interessante. Abriu um pouco os tiros, tá? Você consegue ver que, comparando dos dois lados, os dois agrupamentos cresceram. Aqui, pelo incrível que pareça, juro por Deus, tem 2 tiros. É 1, 2, 3 e aqui tem 4, 5. Foi um dentro do outro. Mas você vê que espalhou mais um pouco o tiro. Mas isso pode não necessariamente ser uma questão do supressor. Pode ser só porque tem mais peso na frente e eu tô cansando mais o braço. Além disso, tá muito calor, tá, gente? Então tá o calor inacreditável no Rio de Janeiro hoje. Choveu muito ontem, então ficou todo calor pra hoje. Dito isso, pode ser o excesso de peso na ponta que me faz balançar mais. Mas mesmo que seja isso, a gente pode até não falar assim, olha, ele não tira a precisão do disparo. Mas ele tira a pressão do atirador porque é um excesso de peso gigantesco na ponta do cano. Então agora, com o supressor a 10 metros. Eu fiz o movimento como se eu fosse recarregar uma shotgun, né? Shlek, shlek. Vamos lá? Bill Drill. Gente, eu tô sem o timer, desculpa. Então, eu vou fazer um pi imaginário e vou reagir a ele, desculpa. E aí a gente não vai saber o tempo, mas a gente consegue ver, com a arma se mexendo, depois o resultado. Vira pro outro lado, para não correr risco, porque recentemente minha Filmmaker se queimou com um cartucho com estojo de 5.56, tá? Fica bem do meu lado. Não precisa mostrar o alvo, não. E aí a gente faz os disparos agora o mais rápido que a gente puder. Vocês vão conseguir ver o movimento da arma e a gente mostra o alvo como ficou. Vamos lá. Vamos lá. Eu tô me sentindo meio ridículo de ter que fazer um pi. Filmmaker, faz um pi pra mim. O cheiro dá um... Parece que você tá respirando, parece que você tá pegando alguma coisa de mentol e Por que eu fiz isso? Nossa, gente, não faça isso. Não cheire seu carregador pós-uso. Vamos ver o grupo. Nossa. Ardeu, tem um mentol. Juro por Deus que tem uma sensação de mentol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi muito bom. O tiro foi subindo, 1, 2, 3, aí depois eu senti e controlei e os outros 3 vieram pra cá. Agora vamos fazer o mesmo teste sem o supressor. Deixa eu mostrar. Olha que charme isso. Tem um carregador aqui, você nem consegue ver. Fica muito charmoso com esse carregador pequenininho, olha só.
fazer um tirinho de precisão, alguma coisa, olha que legal. Eu achei muito charmoso esse carregador pequitinho. Então, vem aqui pro outro lado. 6 disparos o mais rápido que eu conseguir. Bill Drill. Faz um pi pra mim. Então, agora a gente fez 6 disparos. Pessoal, eu vou fazer um comentário bem importante, tá? Isso aqui é o quebra-chama que é o encaixe do Trilug, né? Que você encaixa, que é o engate rápido. A arma se comporta melhor, mas pode ser por causa do excesso de peso. Essa arma já é pesada, essa daqui é a versão de 16 polegadas. Possivelmente numa versão de 11 fique um pouquinho mais agradável. O agrupamento total, esse tamanho daqui, sem mexer o tamanho, sem mexer o tamanho, sem mexer o tamanho, sem mexer o tamanho, tum. Ele é um pouquinho maior esse agrupamento aqui, mas tá vendo? Ele é um pouco mais espalhado. Esse aqui juntou um pouco mais. Não sei dizer se a arma se comporta melhor sem o supressor ou com o supressor. Eu vou fazer o último teste pra mostrar pra vocês. Eu vou tirar esse daqui e vou colocar o meu compensador de competição de fato pra gente comparar como que fica. Eu acho que vai ser um testezinho legal pra vocês verem. Vou obrear um dos dois e a gente faz esse teste. Coisa rápida, só isso. E a gente vai pro encerramento do vídeo. Pessoal, eu não vim preparado pra gravar vídeo hoje, então da mesma forma que eu não trouxe meu timer, eu não trouxe meu pilô. Mas eu vou marcar aqui, em vez de obrear, eu vou marcar os disparos que foram feitos nos testes anteriores, tá? Então, e aqui eu vou escrever só de supressor pra eu saber. Hã? Quebra. Ela falou quebra, mas eu quero botar barulho. Porque o alvo é meu, eu escrevo o que eu quiser e eu sou teimoso. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou dar 5 disparos de precisão agora com o compensador original e depois o Bill Drill de 6 disparos rápidos, tá bom? Vamos pro primeiro tiro de precisão. Só pra explicar, eu falei original, mas não é. Aqui tem algumas peças que eu montei e eu vou botar na lista, porque se eu falar, às vezes dá ruim. Eu vou fazer uma listazinha no comentário fixado pra vocês saberem o que tem aqui. Esse compensador é inacreditável. Vocês não têm ideia do quão bom é esse compensador e esse funil, tá? São incríveis, é indecente. E vocês vão ver agora do que eu tô falando. Vocês vão ver o quanto a arma se mexe enquanto eu atiro. Tem um lapso nesse vídeo, obviamente, mas é interessante vocês talvez voltarem e ver o balanço do cano da arma e comparar com o balanço a partir de agora. Então vamos lá? Eu não lembro se esse daqui tá com 5 ou se o outro tá com 5. Vamos torcer que esse aqui esteja com 5. Vamos lá? 5 tiros na parte de baixo do alvo da esquerda. Opa, já foram 5 tiros, não foram? Eu acho que já. Então provavelmente eu tava com os carregadores trocados. E agora vamos fazer o tiro rápido lá na frente. Lá. Faz o pi pra mim de novo. Psh, psh, psh. Eu acho que eu dei 7 disparos agora. Eu acho que tinha só dado 4 antes. Vamos lá ver. Não, contei certo. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi o agrupamento aqui do teste que eu fiz atirando com o mais rápido que eu puder. Então, pô, é uma diferença considerável, né? Fechou bem o agrupamento aqui. E considerando todas as circunstâncias que eu já falei antes, né? Eu tô cansado, tá pesado, tá tudo. E aqui foi o que eu tentei fazer de precisão. Esse primeiro tiro daqui eu senti ele fugindo na hora que ele aconteceu, tá? Mas os outros 4 disparos estão aqui. E, de fato, eu dei um tiro a menos, né? Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem uma munição não contabilizada aqui, gente. Será que eu tinha colocado só 5 em cada carregador? Não, desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo? E aí 1, 2, 3, 4, 5, tá certo também, perdão. E que esse aqui fugiu, os outros 4 estão agrupados. Então, só para fazer a comparação do que eu queria fazer de fato, tá aqui, olha, o agrupamento do supressor. A gente tem um agrupamento que espalha mais ou menos um palmo meio aberto aqui assim. E aí, quando a gente transfere isso daqui para cá, ele é quase igual, só que quando a gente chega no só o quebra-chama, ele diminui consideravelmente. É um palmo mais fechadinho. E quando a gente chega para cá, um palmo bem fechado. Tá vendo a diferença? É muito considerável o quanto fecha. Daí eu tenho uma dúvida, que é a mesma dúvida que vocês devem se perguntar às vezes. Quando eu for comprar o meu supressor, eu compro Trilug ou roscado? E eu, sinceramente, não tenho uma resposta para isso muito exata. Se você pretende competir, igual eu tô competindo aqui, o Trilug, ele dá um pouco mais de trabalho, porque você tem que ajustar a contraporca para o seu compensador, depois ajustar pro quebra-chama e depois colocar o supressor. Quando você tá usando o roscado, é só você tirar isso e colocar o outro. Só isso, não tem mais nada. Não tem nada para ajustar, não tem nada para direcionar, para deixar retinho, nada disso. Então acho que talvez fosse mais fácil se fosse o roscado, mas se você não pretende utilizar um compensador, aí tudo bem, deixa o seu quebra-chama e aí você coloca e tira quando você quiser, que é super simples. Só não cometa o erro que eu já cometi, que é botar a mão no supressor quente. Gente, você vai te dar 3, 4 tiros. Não bota a mão, espera um pouquinho, vai sentindo, toca
toca devagarzinho, esquenta um absurdo, absurdo. Dá pra se queimar muito fácil. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, espero que tenha sido um vídeo divertido para vocês. Em breve, eu estou esperando chegar uma estativa que eu recebi de presente. Quando eu estiver com a estativa aqui, eu vou fazer o teste de agrupamento com e sem supressor, mas só que dessa vez a 100 metros com luneta. E aí a gente vai ver se tem diferença de verdade e fazer um teste um pouquinho mais embasado, principalmente porque eu vou estar com uma estativa. Não deixe de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar, tem muita coisa ainda para vir. Esses testes, como vocês sabem, são caros, então se você se inscrever já me ajuda muito, mas se você puder virar membro do canal, ajuda muito mais. Desculpa, gente, tá muito quente. Editor, não precisa nem cortar isso não. Vamos encerrar o vídeo assim. Tô exausto, morto, destruído. É assim que eu fico. No final de todos os vídeos. A cabeça já não pensa mais, a boca tá seca, tá grudando. Mas eu gosto de fazer, eu acho divertido. Eu espero que vocês estejam gostando também. Fala aqui no comentário o que vocês acham. Roscado ou trilug? Nos testes com o supressor, se eu tinha alguma munição que ficava para trás no carregador, a munição fica muito suja. E antes da gente gravar de fato, tinha um pessoal aqui no clube e o pessoal queria ver como era o supressor. E assim, ia atrapalhar um pouquinho a gravação em si se eu ficasse parando para fazer isso. Então o pessoal tirou antes, essa munição fica suja, não tem problema nenhum, é frescura, mas eu quero gastar ela e eu vou gastar ela de uma forma mais divertida. Tem acho que 7, 8 disparos aqui, eu só vou lhe entupir o alvo ali naquela distância, possivelmente eu vou dar 2 aqui. Eu vou fazer isso, na verdade, tá? Chega aqui pertinho pra você ver qual é a distância do alvo. Na cara do gol aqui, em cima do barril. Vou dar 9 tiros nele. Só o mais rápido que eu puder. Vamos lá? Chega o mais pro lado possível que você conseguir pra ficar aqui, ó. Pra pegar bem a arma, porque isso vai ser legal pro pessoal ver. Posso? Chega aqui pertinho. Consegue ver o agrupamento ali? Olha a linhazinha aqui, ó. De agrupamento. Se você ficou, essa parte aqui vai ser o finalzinho do vídeo. Se você ficou até aqui, você é meu fã de verdade. Obrigado, um beijo. Comenta aqui se você ficou até aqui. Só escreve no seu comentário. Em alguma parte do seu comentário, escreve a palavra armário. Tem que ter armário no seu comentário. Eu sei que você está até aqui e a gente se vê no próximo.